Olá a todos, meu nome é Carlos Magno Fialho Soares, estudante de Engenharia Química e estou passando aqui para apresentar o meu trabalho na 15ª semana de Nanotecnologia do Instituto de Macromoléculas, professor Luísa Mano, da UFRJ. Bom, o título do meu trabalho é a influência do nanofosfato de titânio e da polivinilpiridona em compósitos baseados em poliálcool vinílico. Bom, para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre o objetivo do meu trabalho. O objetivo é identificar quais vão ser os efeitos que vão ser produzidos pela adição do nanofosfato de titânio, que para simplificar a gente vai estar chamando de TIP, da adição também da polivinilpiridona, que a gente vai estar chamando de PVP, nos compósitos de PVAl, que é o álcool polivinílico. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco sobre os materiais que a gente vai estar utilizando. Bom, o álcool polivinílico ele é um polímero em que o seu monômero ele é o etanol. A sua estrutura está representada aqui na figura 1 e na figura 2 nós temos a estrutura da polivinilpiridona sendo representada. É perceptível que o monômero que dá origem ao polímero da polivinilpiridona é a vinilpiridona, certo? E esses dois polímeros eles têm características em comum muito interessantes, porque eles podem formar filmes, e por isso eles são empregados, são utilizados em diversos setores da indústria, como por exemplo no setor de produção de filmes arquitetônicos, revestimentos para construção civil, na produção de tintas e até na produção de papel, por exemplo. Agora vou falar um pouco sobre o nanofosfato de titânio. E esse material ele é muito interessante porque ele se organiza na forma de lamelas, ou seja, são planos paralelos uns aos outros. E como dá para perceber aqui na figura 3, onde está sendo apresentada a estrutura desse material, os átomos de titânio, qual são representados por essas bolinhas vermelhas, eles ficam no plano da estrutura, e os grupamentos fosfato, que são esses outros tetraédrozinhos amarelos com verde e bolinhas azuis, eles ficam intercalados nas posições para cima e para baixo do plano, certo? O interessante desse material é que, por ele ter essa estrutura, ele pode sofrer o processo que a gente vai estar chamando de intercalação, que ocorre quando uma molécula entra no espaço interlamelar e interage com o grupamento OH livre do grupo fosfato, sendo representado por essa bolinha azul ligada à bolinha preta aqui no esquema. Bom, e essa interação faz com que esse material possa adquirir novas características interessantes, que vão estar dependendo do tipo de molécula que vai estar sendo intercalada na estrutura do fosfato de titânio, certo? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como nós produzimos os filmes. Vale ressaltar que o método que a gente utilizou para estar produzindo esses filmes é o método de casting, que consiste na evaporação do solvente. O primeiro filme que a gente produziu foi o filme de álcool polivinílico puro, para estar sendo utilizado como parâmetro nas análises. Bom, para sintetizar ele, nós dissolvemos 2 gramas do polivinilálcool em 30 ml de água destilada, submetemos isso a 80 graus Celsius, mantivemos a agitação magnética por cerca de 40 minutos, que foi o tempo de reação. Quando esse tempo terminou, nós vertemos a solução na placa Petri e colocamos ela para secar em estufa, para estar fazendo a evaporação do solvente. Mantivemos essa evaporação durante cerca de 24 horas a uma temperatura de aproximadamente 70 graus Celsius. E assim obtivemos o filme de PVA, ou seja, de polivinilálcool puro, certo? O próximo filme que a gente produziu foi o polivinilálcool modificado com fosfato de titânio. Para estar fazendo isso, nós seguimos uma metodologia bem parecida com a anterior. Nós dissolvemos 2 gramas do polivinilálcool em 25 ml de água destilada, mantivemos na mesma temperatura de antes, a agitação magnética, até o tempo de dissolução completa do álcool polivinílico. Paralelamente, nós também fazemos a dissolução de 0,1 gramas do fosfato de titânio
em 5 ml de água destilada. Quando essas duas soluções estavam completamente dissolvidas, nós misturamos uma na outra e formamos a solução de álcool polivinílico modificado com fosfato de titânio, na proporção 5% massa-massa, certo? Mantivemos isso a 80 graus Celsius, sob agitação magnética, durante 40 minutos. Após o término do tempo de reação, vertemos a solução em placa Petri e colocamos para secar numa estufa, onde ocorreu a evaporação do solvente, certo? Mantivemos as mesmas condições anteriores, ou seja, 70 graus Celsius, durante 24 horas, e assim conseguimos o filme de polivinil álcool com fosfato de titânio. O terceiro e último filme que a gente sintetizou foi o filme com polivinil álcool, polivinil pirrolidona e fosfato de titânio, certo? Para estar sintetizando ele, nós dissolvemos 1,6 gramas de polivinil álcool em 25 ml de água destilada e 0,4 gramas de polivinil pirrolidona em 5 ml de água destilada. Mantivemos essas duas soluções em 80 graus Celsius sob agitação magnética até ocorrer a dissolução completa dos polímeros no meio aquoso. Bom, após a dissolução completa, misturamos as soluções e obtivemos uma solução de polivinil álcool com polivinil pirrolidona na proporção 80-20 em massa, certo? Mantivemos as mesmas condições de agitação e temperatura e deixamos a reação ocorrer durante 15 minutos. Paralelamente, outra solução estava sendo preparada. Nela a gente dissolveu 0,1 gramas de fosfato de titânio em 5 ml de água destilada. Mantivemos a solução sob agitação magnética até o tempo de dissolução do material. Bom, após os 15 minutos ou seja, o tempo da reação da solução anterior, nós misturamos a solução com fosfato de titânio na solução com os polímeros. E assim obtivemos uma solução de polivinil álcool com polivinil pirrolidona e fosfato de titânio, tudo na proporção 80, 20 e 5 em massa, certo? Mantivemos a solução nas mesmas condições anteriores, ou seja, 80 graus Celsius, tensão magnética, durante 40 minutos, que foi o tempo de reação. Por fim, vertemos a solução em placa Petri, deixamos secar na estufa durante cerca de 24 horas, um dia inteiro, a temperatura de aproximadamente 70 graus Celsius. E assim obtivemos o filme de polivinil álcool com polivinil pirrolidona e fosfato de titânio. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os resultados que a gente obteve das análises, nossas amostras. Começando pela análise térmica, termogravimetria, nós temos aqui representada. A primeira coisa que a gente percebeu foi que a degradação da nossa amostra ocorria em 3 estágios, em 3 etapas. A primeira e a segunda etapa, nós relacionamos elas à perda dos grupos OH, ou seja, grupos hidroxila, da estrutura do polímero, e a perda de água também. Já o terceiro e último estágio, nós relacionamos ele à degradação da cadeia polimérica, tanto do polivinil álcool quanto da polivinil pirrolidona, certo? Bom, a primeira coisa que a gente notou aqui no gráfico da termogravimetria é que o compósito com polivinil pirrolidona, ele tinha temperaturas de início de degradação, ou seja, temperatura set maior do que os outros compósitos, certo? E agora, olhando um pouco para o gráfico da derivada, nós percebemos que a adição dos compósitos, a adição de carga nos compósitos, aumentou, em geral, o tempo de degradação térmica desses produtos, ou seja, tornou eles mais resistentes à degradação térmica com o tempo, certo? Isso pode ser visualizado aqui nos picos, que tem valores menores para os compósitos. Vale ressaltar que as linhas em preto são os gráficos do filme de poliálcool vinílico puro, as linhas em vermelho do polivinil álcool com fosfato de titânio e as linhas em azul do filme final, ou seja, aquele que tem polivinil álcool, polivinil pirrolidona e fosfato de titânio, certo?
Bom, aqui no gráfico derivado a gente também conseguiu ver algo muito interessante, que foi que nos compósitos com fosfato de titânio, o último pico ele se tornou mais intenso. E a gente atribuiu esse fato à transformação do fosfato em pirofosfato, que acontece em temperaturas altas, certo? Agora falando um pouco sobre a espectroscopia no infravermelho, a técnica de FTIR, nós obtivemos também resultados muito interessantes, certo? Para começar, falando aqui um pouco sobre o compósito com polivinil álcool fosfato de titânio, nós percebemos que o pico aqui na região 913 e o pico na região do 1021, com a adição do fosfato, esses picos tiveram sua intensidade aumentada, ou seja, nós relacionamos esses picos à adição do fosfato de titânio, certo? Já na amostra com o PVP, nós observamos um novo pico em 1659, que é esse pico aqui, e a redução da intensidade do pico em 1731, certo? O que nós relacionamos como característico à polivinilpirrolidona. Entretanto, algo interessante aconteceu, que foi a supressão dos picos relacionados ao TIP, que são esses dois picos aqui. E nós relacionamos isso ao fato de que o fosfato de titânio pode estar tendo algum tipo de interação com a polivinilpirrolidona. Bom, as considerações finais do nosso trabalho, as conclusões que nós tiramos, é que a adição dessas cargas ao compósito do poliálcool vinílico tornou o filme, de modo geral, mais resistente termicamente. E que, além disso, nós também foi perceptível que pode existir algum tipo de interação entre a polivinilpirrolidona e o fosfato de titânio. E essa interação deve ser estudada de forma mais aprofundada. Nós temos as referências do nosso trabalho e gostaria de, por fim, agradecer ao Instituto de Macromoléculas, ao FRJ e à FAPESG, que foi a instituição que fomentou o nosso trabalho. Muito obrigado.